CBN, Tecnologia da Informação, uma parceria com TecTudo. Tássius Veloso, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Tássius, hoje a gente vai falar de um assunto bem sério que veio a público no fim de semana, que é a espionagem feita contra políticos, contra jornalistas, contra ativistas, a partir de um sistema israelense chamado Pegasus. Explica pra gente como ocorre essa espionagem, Tássius. Cássia, essa pauta está fervilhando, borbulhando, até porque ela foi feita por entidades voltadas para a defesa de direitos humanos, envolve a Anistia Internacional e envolve também uma verdadeira tropa de choque da imprensa estrangeira. Já estava em 17 ou 18 veículos de imprensa, algo assim, entre os principais jornais e revistas do mundo acompanhando esse caso. Então está tudo se encaminhando para ser um verdadeiro escândalo no sentido de como é feita a vigilância de alvos, principalmente de governos totalitários ou então governos que não respeitam exatamente a privacidade das pessoas, enfim, aquele monte de questão política que a gente já conhece. E aí primeiro eu queria trazer os números aqui, antes de entrar nesse detalhe, tá? Porque o que a gente sabe é que vazou uma lista com 50 mil números de telefone de pessoas que podem ser ou não, a gente não sabe, ainda não existe uma clareza sobre isso, mas que podem ser alvo dessa espionagem. E aí, principalmente o Washington Post, ele disse que 37 desses 50 mil, 37, não é 37 mil não, 37 smartphones pertencem aos jornalistas, ativistas e também executivos de negócios. E quando você vai afunilando, você descobre que 23 aparelhos foram infectados de maneira bem sucedida e 14 aparelhos passaram por uma tentativa de penetração, uma tentativa de ataque. E é quando a gente entra nesse detalhe dos que foram infectados, é que esbarra diretamente no mundo da tecnologia. Porque esse sistema, o sistema Pegasus, é um sistema super sigiloso, a gente não tem todos os detalhes de como ele funciona, inclusive é essa a proposta da empresa NSO, que é a proprietária dele, essa empresa baseada em Israel. Agora, o que a gente tem de indício é o seguinte: o Pegasus é uma plataforma, um sistema que governos pelo mundo compram para fazer a espionagem de seus alvos. E para funcionar, ele depende de que a pessoa, né, o alvo daquela espionagem, tenha um celular que de alguma forma ofereça uma vulnerabilidade, uma brecha, algum tipo de coisa assim. Então é como se fosse um grupo hacker, mas que vende os seus serviços para governos pelo mundo. E esse tipo de invasão, entre aspas, é o que dá acesso ao aparelho das pessoas. A gente sabe que o celular se tornou uma extensão do corpo humano, a vida inteira está lá. E Cássia, é bizarro. Quando a gente lê a descrição do que esse sistema Pegasus, em alguns casos, consegue fazer, ele consegue habilitar a câmera do seu celular sem que você saiba, fazer a gravação de áudio, copiar todo o trânsito de dados e mandar isso de volta para aquela agência que está querendo espionar. Então é uma coisa muito sofisticada. Alguns detalhes são detalhes que lembram um filme de 007, no sentido de coleta de dados. Ao mesmo tempo, queria tranquilizar os ouvintes aqui da coluna, porque o que a gente tem de notícia é que esse sistema ele não é utilizado. Lembra quando teve o escândalo da NSA, Cássia, que pegava um monte de gente, era super abrangente? Não parece ser a questão aqui. Esses grupos, nessas agências, elas não focam em civis convencionais. São realmente alvos bem específicos, né? Exatamente. E é por isso, inclusive, que existe uma dificuldade maior em você conseguir atacar, chegar nessas pessoas, mas ao mesmo tempo são aqueles hackers ultra especializados que
analisam qual é a rotina da pessoa, que sabem qual é o smartphone que ela utiliza, que vai verificar, às vezes, né, precisa ter agente em campo ali por perto, para verificar em que momento o aparelho estava sendo usado para conseguir tentar uma invasão. E aí, em alguns casos, chega na situação muito louca, que está sendo, inclusive, descrita, né, nessas reportagens, que eu achei muito interessante isso, fazer chamada de vídeo via WhatsApp. Você faz a chamada de vídeo para o seu alvo, ele não atende, ele ou ela não atende, mas ainda assim, junto com a chamada de vídeo, é um sistema tão poderoso que ele manda, falando aqui bem tecnicamente, Cássia, ele manda um pacote de dados que acaba derrubando todas as defesas do celular. Falando assim parece simples, mas não é. É algo difícil de ser feito e por isso precisa ter alvos muito bem determinados. Mas o resumo da ópera é esse. Espionagem rolando solta, alvos do jornalismo, dos direitos humanos, pessoas expostas em países que não são democráticos, tem um monte de questão envolvida e, ao mesmo tempo, uma grande dúvida sobre o quanto de segurança os smartphones que a gente carrega no bolso têm, oferecem, e é nesse sentido que a Apple já se pronunciou dizendo que coloca a segurança máxima, a NSO, que é a desenvolvedora desse sistema, disse que cumpre as leis, que não tem conhecimento de invasão de aparelhos que não são assim de pessoas. Eles dizem que eles não têm acesso às cópias dos dados, Cássia. Esse é o resumo da ópera. Mas como eles vendem o programa de computador, isso acaba sendo um facilitador para que as agências de espionagem consigam atuar. Eu sei que eu estou explicando aqui e algumas coisas ainda têm lacunas. Cássia, isso está dessa forma ainda porque é uma investigação em andamento. Sim. Esses quase 20 veículos de imprensa estão acompanhando. Eles prometem trazer novas revelações nos próximos dias. No momento, a gente não tem notícia de nenhum alvo brasileiro dentro desse esquema, né, dessa forma como a NSO trabalha. Então, é o tipo de coisa que a gente vai ter que acompanhar. Algumas perguntas permanecem, por exemplo, será que essa empresa, a NSO israelense, ela pensa em parar de vender esse sistema? Será que tem algum alvo de maior relevância global, não sei, um presidente, um primeiro-ministro, alguma coisa assim que teve a sua comunicação violada? Então vai desnudando uma questão muito importante, que é da segurança dos dados, das boas práticas internacionais para que essas pessoas expostas, até politicamente, possam se proteger. É um monte de coisa que vai sendo assim, sendo desfiada aos poucos. E só para fechar nesse tópico aqui, sabe o que eu estava lembrando enquanto li essas reportagens todas? Do presidente Bolsonaro, por um motivo. O presidente Bolsonaro, até onde se tem notícia, Cássia, ele não utiliza os terminais super seguros que são oferecidos pela ABIN. O presidente Bolsonaro utiliza um smartphone convencional. Nos últimos tempos ele tem utilizado um iPhone e antes ele usava um Galaxy Note. Só pelas fotos a gente já consegue identificar. Sim. Então, vários especialistas em segurança, em outros momentos, né, dessa administração, né, do governo Bolsonaro, já haviam falado, olha, precisa tomar cuidado porque é um presidente que usa todo tipo de aplicativo, rede social. A gente tem indícios de que não tem ali todas as defesas digitais que se esperaria de um celular, né, de um presidente da República. Então eu lembrei dele, porque isso é muito perigoso. A gente sabe que o presidente Obama utilizava um celular que não fazia quase nada por causa dos pedidos do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Aí o Trump já conseguiu algumas aberturas, mas tem alguns presidentes, alguns líderes mundiais que não usam o máximo de proteção que se pode ter. E me parece, pelo que a gente tem de evidências, de fotos e mesmo do comportamento, que talvez aqui, colocando uma dúvida mesmo, legítima, pode ser que o presidente Bolsonaro não esteja utilizando. E aí esse episódio é mais um indicativo de que aqui no Brasil as nossas autoridades precisam correr atrás, Cássia, para estar com a defesa máxima para não correr esse tipo de risco, porque ter microfone e câmera sendo vigiado em questões de segurança nacional, esse tipo de coisa é super delicado. Então lembrei do nosso presidente, fica a dica também
caso não estejam utilizando as defesas mais apropriadas para alguém nesse patamar de liderança global. Lembrete importante na medida em que houver resposta para algumas daquelas perguntas que você fez, né? Já que os veículos estrangeiros que estão fazendo aí uma série de reportagens sobre esse tema ainda vão trazer outros relatos ao longo dos próximos dias, o Tássius também vai nos atualizando aqui. Agora, Tássius, queria falar de uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil e que aconteceu comigo hoje. Ah, é? Recebi aqui uma mensagem via SMS, começa assim: operadora de celular da Cássia Regina informa: parabéns por ganhar esse super desconto. Pague sua fatura com desconto no valor de menos de 1/4 do valor original, via Pix. Aí tem um CNPJ, válido até o dia 19/7, ou seja, recebi essa oferta, vulgo hoje. Recebi essa oferta incrível, vou pagar 1/4 do valor da fatura do meu celular, me dei bem, mas só se eu usar isso hoje. Claro que é golpe, né, Tássius? É um golpe que chamou muito a atenção, movimentou o Twitter agora de manhã. Um leitor me avisou dessa mensagem, aí eu fui apurar, né, Cássia? Coloquei no Twitter para sentir a temperatura e muita gente respondeu que também recebeu essa mensagem. E é uma loucura, Cássia, porque a mensagem chega de um número de 5 dígitos. Isso. É o 24708. E o que a gente falou até hoje foi: presta muita atenção no tipo de número que tá te mandando essa mensagem, porque vira e mexe chega número de celular, que é o bom e velho, né, número de cadeia, de presídio, que liga, que passa mensagem. Nesse caso não é. Então, pessoal, o nível de atuação dos criminosos para passar golpe está subindo. Ainda bem que a gente está aqui para avisar e para que nossos ouvintes também subam o nível de conhecimento sobre isso. Então, 5 dígitos lá, o número especial. Aí você vai ver, ele menciona um CNPJ. Esse mesmo leitor, ele fez o teste, ele digitou o CNPJ para simular o pagamento. E é um serviço que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a operadora de telefone. Não, é o nome de uma pessoa que se identifica, se não me engano, é salão de cabeleireiro, um negócio assim, ele checou o CNPJ. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora e vale sempre a dica de verificar esse tipo de comunicação diretamente da fonte, no site da empresa, no aplicativo da empresa, verificar se tem alguma segunda via, alguma coisa assim. E esse disparo de hoje, ele acabou chegando em muita gente, inclusive em você, Cássia, porque menciona o nome de uma empresa que é muito famosa, menciona o nome da Vivo. Isso. Então eu queria trazer também a resposta da Vivo, eu os consultei. A Vivo disse que não envia mensagens de promoções e descontos via SMS e que não recebe pagamentos por Pix. E ainda diz que a orientação aos clientes é desconsiderar a mensagem. Isso é bem importante, porque o Pix é pop, o Pix caiu no gosto do brasileiro, dá para pagar muita coisa com ele. Inclusive, esse fim de semana, precisei fazer umas compras no shopping, paguei com Pix, mas eu estava cara a cara com o vendedor, né, Cássia? Nesse caso aqui, nem pensar, pessoal, a forma de pagamento é outra, é via cartão de crédito, é via fatura, mas não é por Pix. E da mesma forma que a Vivo nos informou que não recebe pagamento assim, outras operadoras também não recebem pagamento via Pix, utilizam outros mecanismos de pagamento. Então é bom ficar de olho nisso. Repassar para os amigos, para os parentes, porque às vezes a gente sabe desses golpes, já acompanha há mais tempo, mas os nossos parentes, nossos familiares não sabem. E pelo burburinho que essa situação de hoje causou, daqui a pouco esse CNPJ é desativado. Então eu sei que tem empresa já grande de olho na maneira na melhor forma de tirar do ar, né, de desfazer esse CNPJ para que isso não continue acontecendo. Mas resumo da ópera aqui também, na dúvida, checar o aplicativo oficial e se receber SMS de número especial, ainda assim tem que tomar mais cuidado agora, porque até os bandidos estão pagando para utilizar essa forma de disparo de mensagens, o perigo é enorme, e aí de 30 em 30, de 40 em 40, de 50 em 50 reais, o cara fica com a conta cheia de dinheiro. Cássia, nós não permitiremos que isso aconteça. Golpe aqui na CBN, não está dado o recado. É isso aí, Tássius. Obrigada pelas informações, até quarta. Até quarta, tchau, tchau.